Olá, boa noite. Mais uma live noturna aqui no Centro de Treinamento da Malco. Recebemos muitos comentários, né? Que realmente esse horário é melhor e estamos aí. Vamos continuar com as lives noturnas para que nós possamos atender você que né, nesse horário consegue estar conosco. E enfim, como sempre, né, pessoal? Estamos vendo de onde vocês são, mande aquele oi de onde vocês são, da empresa onde vocês trabalham, pra gente saber onde as nossas lives estão chegando, tá bom? E é isso aí, eu vou ficar aqui, né, dando aquele boa noite pra vocês, enquanto o Joel comenta hoje sobre as boinas flat da Lake Country, ok? É um prazer ter vocês conosco. Bom, boa noite a todos. Como a Luciane já comentou, né, essa mudança de horário é para estar mais perto dos nossos clientes, daqueles que usam Malco, usam Lake Country, para a gente tirar essas dúvidas. E o objetivo nosso é sempre estar facilitando essa aproximação. A Malco tem aproximação dos seus clientes, tem aproximação, só que uma aproximação dificultosa seria um tanto quanto complicada. Então, o nosso grande objetivo é o quê? Ter uma aproximação, mas com facilidade, vamos dizer, ter essa facilidade de você estar junto com nós podermos tirar todas as dúvidas e ter nesse bate-papo toda terça-feira. Agora passamos da manhã para a parte da noite para a gente tirar as dúvidas e comentar sobre os nossos produtos da Malco e produtos Lake Country. A gente sempre pede para vocês, né, como a Luciane fala, manda seu oi, o boa noite agora, né? Agora não é mais bom dia, é boa noite. Comenta, compartilha as transmissões, né, para que mais pessoas possam estar, vamos dizer, vendo. Talvez muitos não estão habituados ainda com esse horário, né? É a segunda transmissão recém que a gente está fazendo, mas eu acredito que do correr dos dias vocês já vão estar habituados quando a gente for começar sempre às 19 horas da noite, horário de Brasília, que agora há pouco eu recebi alguns comentários de alguns conhecidos do grupo, falou, mas é 19 horas aqui no Nordeste, vai ser 6 horas, é outro horário, então é 19 horas, horário de Brasília. Vamos dizer que às vezes em certas regiões muda um pouco o horário. E hoje nós vamos falar sobre boinas para polimento. As boinas Lake Country de espuma flat. Geralmente quando nós falamos em produtos de polimento, por mais eficiente que sejam os produtos para polimento da Malco, por alta tecnologia, o desenvolvimento dos produtos sendo lançado agora, vamos dizer, com a última tecnologia que existe no mercado em abrasivos, lubricidade, lubrificantes e assim por diante, tem que ter um conjunto com as boinas. E não só as boinas, também o prato, né? Vamos falar também do prato para o suporte para a boina da Lake Country, que vem para realmente ajudar o conjunto, porque às vezes a gente percebe que se tem a boina, mas não se tem o prato da Lake Country. E uma das grandes dificuldades que a gente vê quando se fala em qualidade, o prato, vamos falar, o português é prato, vamos dizer, o popular, mas o nome certo é suportes para boina, né? Suportes para boina, vamos falar meio certinho aqui nessa transmissão, né? Os suportes para boina, a qualidade e eficiência do suporte para boina Lake Country. O que a gente pode falar para você? Esse velcro, que é uma das grandes preocupações de nós polidores, quando vamos fazer um polimento com boinas com velcro, às vezes é essa preocupação, mas será que essa boina não vai acabar soltando? Será que vocês podem ver que o prato está até usado, um dos pratos que a gente usa aqui no centro de treinamento, algum aluno deve estar vendo ele, deve estar falando, ó, esse prato aí fui eu que usei, tem a minha marca, né? Então uma das coisas que acontece, uma das grandes preocupações, às vezes esse suporte para a boina, será que ele realmente fixa a boina, ela não vai a hora do processo de polimento acabar escapando, acabar soltando? Uma das coisas que a gente pode dar garantia para os nossos clientes realmente é sobre esse velcro que vem nesse suporte para boinas. Ele tem uma garantia ilimitada de que vai ter, vamos dizer, a qualidade de fixação da boina dele é praticamente, não, mas é 1 ano, 2 anos, não, é ilimitado, vamos dizer, essa fixação, esse velcro, a garantia de que realmente ele vai prender as boinas e não vai acabar soltando, mesmo que, dá para vocês verem o barulho, que o barulho, vamos dizer, ele prende bem, ele fixa bem forte mesmo, para não correr o risco do polidor, às vezes, fazendo um processo de polimento, ter essa grande preocupação de essa boina acabar soltando e acontecer aquele acidente, vamos dizer, que acontece às vezes no processo de polimento, de um desbaste acentuado da tinta, vamos dizer,
cada região às vezes fala um nome, mas vamos dizer, arrancar a tinta por causa que a boina se soltou do suporte. Então não se tem essa preocupação com o suporte para a boina da Lakeout. E as boinas não são só para politriz rotativa, né? Às vezes tem esse detalhe, mas essa boina é só para politriz rotativa. Não, as boinas flat da Lakeout, elas são para as politrizes rotativa, rotorbital normal e rotorbital dual action, ou seja, são para todo tipo de politriz que existe no mercado. E com um detalhe, ele vem com o tamanho de 6 polegadas e de 4 polegadas, porque a grande preocupação nossa muitas vezes é aquelas colunas de porta, entradas de porta. Sei que falando em fazer polimento em entrada de porta, os polidores já devem estar tudo comentando. É o lugar melhor que se tem de polir, que a gente mais gosta de polir as entradas de porta, aquelas partezinhas de para-choque, né? Nós sabemos que não é assim. Uma das grandes dificuldades, quando não se tem uma ferramenta acessível para aquele lugar ali, dificulta o nosso trabalho. Então, a Lakeout tem essas boinas de 4 polegadas realmente para facilitar a vida do polidor no dia a dia, nessas entradas de porta, para-choque, colunas de porta também, retrovisores. Então existem várias situações, várias partes do carro que precisa de uma boina menor, e nós temos essa boina menor realmente para facilitar o trabalho do polidor. Luciane. Legal, vamos lá então ver quem está conosco. Wellington Maciel, boa noite. Paulo Solano, boa noite. Paulo, vai guardando os nomes aí, Joel. Ronaldo Lemes de Medianeira sempre está conosco. Ronaldo, boa noite. É um prazer ter você assistindo a gente, viu? Marcos Polivel Deteio, boa noite, Marcos. Ederson Edinho, boa noite, Joel. Adalberto Brito, boa noite, Joel. Ele é lá da Dedé Visual Car Estética Automotiva de Rondônia, sempre está conosco. A Catiana, vamos lá. Boa noite a todos, sou de Ribeirão Preto. Queria saber qual o poder de corte das boinas de espuma super agressiva e média para um trabalho mais rápido e qual a rotação correta para usar uma politriz rotativa. Então, lá o Sérgio também, boa noite, Joel, parabéns pelas explicações. Só uma pergunta, qual a boina ideal para usar com Buff Light? Fala para nós um pouquinho do Buff Light 2 também. Não usava os produtos da Malco através de uma transmissão com você. Comprei o Sur Remover nota 10, comprei hoje o Buff Light 2 também, dizem que é top. Ô Sérgio, é um prazer ter você agora então como nosso cliente, viu? Se tiver mais dúvidas além dessas, pode perguntar. Depois também, se tiver mais dúvidas, pode perguntar. Então vamos lá, vamos para a pergunta da Catiana com relação ao poder de corte e também qual que é a rotação correta para poder utilizar essas boinas. Ela pergunta assim pra gente. Bem, sobre a pergunta da Tatiana, né? O poder de corte das boinas. Nós temos agressividade máxima em espuma, que seria agressividade 10 para boinas de espuma, e temos a boina de corte agressiva, que seria a amarela. Depois nós temos de agressividade média, que seria a branca, e depois nós temos a boina de lustro, que seria a preta, a boina de lustro agressivo, a boina de lustro macio, que seria a boina fina, e uma boina dourada, que seria a boina para aplicação de cera e selante. Esse seria o detalhe das agressividades da boina. Um detalhe muito interessante, até essa pergunta que ela comentou, sobre o grau de agressividade da boina. A boina amarela é a mais agressiva, que tem, só que um dos detalhes que a gente tem que sempre fazer o comentário é com o produto que for usar. Esse é o grande detalhe, vamos dizer, da boina. A boina em conjunto, porque às vezes nós temos uma boina agressiva, a gente sempre faz alguns comentários, a gente tem uma boina agressiva de espuma e às vezes não se está usando um produto agressivo. Pode-se usar a boina agressiva de corte para refino, pode-se usar sem problema nenhum, que vai realmente ajudar, porque muitos detalhes, né? Muita situação técnica até, porque existe vários tipos de vernizes, a dureza do verniz implica na dureza do verniz e o produto que está usando. Então a boina é um complemento, mas a agressividade da boina, vamos dizer, é uma das mais agressivas, eu acredito que é a mais agressiva que existe no mercado. E um dos detalhes, agressiva e não tão, ela é rígida, mas não é aquela rigidez, vamos dizer, seca. Tem umas boinas que a gente percebe, a gente acaba testando tudo, que às vezes elas são muito secas, as boinas, muito dura, e acaba, vamos dizer,
facilidade em causar algum acidente. Então, no caso da Lei Coulter, ela tem essa alta agressividade em conjunto com o produto, porém, vamos dizer, esses cantos arredondados da boina realmente vai ter uma facilidade de você não acontecer nenhum acidente, não acontecer de você um desbaste acentuado do próprio verniz do carro, até mesmo no próprio PU. Outro detalhe interessante, quando se fala em boinas e produtos, como eu comentei com vocês, e na situação do verniz do carro, até alguns clientes nossos, às vezes, só como exemplo para vocês, nós não vamos nem entrar muito nesse detalhe para não até tomar muito tempo de vocês. Se a gente for fazer, vamos dizer, um lustro num carro de verniz macio, um exemplo, esses carros chineses, japoneses, assim por diante, que às vezes tem um verniz muito macio, e você for fazer um lustro com a boina preta, que é a boina macia, de lustro, pode acontecer de marcar esse verniz, pode acontecer de fazer micro riscos nesse verniz, porque aí você pensa, mas eu estou usando uma boina mais macia, ou uma boina macia para lustro, um produto de lustro, e está marcando a peça. Aí acaba-se às vezes usando uma boina mais macia ainda e acaba se marcando mais ainda. Uma das coisas que acontece, o verniz, por ser muito macio, existe esse arrasto do produto pela boina ser muito macia e acaba marcando. Aí o que acontece? Você tem que voltar uma boina, você tem que usar, no caso, às vezes, uma boina mais rígida para não acontecer de marcar essa peça. Então, existem muitos detalhes quando se fala na agressividade da boina. O que a gente pode falar para vocês? A Lei Coulter tem toda a sequência de boinas para, mediante a necessidade que vocês tiver lá, a situação que aparecer, vocês têm como resolver o problema. Esse é o grande detalhe. Ah, não, você não vai ficar embaraçado, não vai conseguir, vamos dizer, ficar sem resolver o problema, sem solucionar, vamos dizer, o processo de polimento com qualidade e eficiência. Então, o que a gente sempre fala, tem todas as boinas para realmente resolver todos os problemas. Esse detalhe da boina, às vezes mais rígida, em vernizes mais macio, para que não aconteça o arrasto do produto, não aconteça, vamos dizer, esses micro riscos, realmente faz a diferença. Outro detalhe das boinas Lei Coulter, que são muito interessantes, eu não sei se vai dar para perceber pelo celular, mas mesmo que vocês olhar bem de perto, vocês veem as células da boina, esses micro furinhos que existem na boina na situação da espuma, eles são muito juntos, eles são bem pequenos, ou seja, a uniformidade da espuma é bem fechado, essas células, o que? Se vê a qualidade de uma boina, de espuma mediante o tamanho desses buraquinhos, né? Eu vou falar um português, vamos dizer, bem popular, porque se você tiver uma boina de espuma, que ela tivesse... E para se fazer uma boina com essa consistência, vamos dizer, com essa rigidez e com essas células fechadas, às vezes o custo é muito alto, um detalhe desse. E aí sempre se faz boinas, às vezes rígida, macia, assim por diante, mas não se tem, vamos dizer, essa qualidade, essa tecnologia da espuma. E às vezes acontece o seguinte, acaba se arrastando muito o produto e a boina acaba atrapalhando o processo de polimento e causando muitas marcas. Então existem muitos detalhes. Tem mais um pedaço da pergunta ali? Então, na verdade, eu quero continuar comentando sobre a pergunta da Catiana, que ela comenta qual que é a rotação correta para usar na rotativa, mas aí eu quero complementar com outra pergunta, que é a última pergunta, depois eu volto nos outros comentários, que é a pergunta do Adilson Santos. Ele pergunta, boa noite, ele pode usar as boinas Lei Coulter com outros produtos ou só com a Malco? Eu acho que essas duas perguntas com relação à rotação e com relação a só produtos Malco tem tudo a ver, né? Se você puder comentar, porque eu entendo que cada produto, cada composto polidor de diferentes marcas possui as suas características, né, Joel? Então, se você puder complementar então a pergunta, responder a pergunta do Adilson e da Catiana com relação a isso, para ficar bem claro. Sobre a rotação, realmente a boina ela não vem como se dizer, com um limite de rotação. A boina não vem com limite máximo e mínimo de rotação. Ela vai trabalhar mediante a politriz. O que vai implicar na rotação realmente é o produto. O produto vem com limite mínimo e limite máximo de rotação mediante ao clima, influencia em várias situações. A boina em si, ela foi projetada, ela foi fabricada e foi feita para suportar o giro máximo da politriz e trabalhar no giro mínimo.
Então, vamos dizer, independente do giro que se trabalha, a boina tem que suportar. Se a boina não suporta giro alto e ela escapa do prato, coisa assim, ela não tem boa qualidade, né? Até desculpa a gente falar esse tipo de coisa, mas no caso das nossas boinas da Ley-Country, você pode ligar a politriz no giro máximo, não vai acontecer, vamos dizer, dela soltar. Ela suporta qualquer giro. O que vai implicar no giro é o produto que você está usando, E o produto que você está usando, mesmo que não seja Malco, até alguns clientes, amigos nossos que passaram a ser clientes, começaram a usar os produtos da Personale, Malco, Ley-Country pelas boinas, não usavam Malco. E o que aconteceu? Mas o produto teve uma eficiência, até complicado a gente falar isso, né? Com as nossas boinas. Então, independente do produto que você usa, as boinas Ley-Country são adaptáveis para qualquer tipo de produto. Então esse seria o grande detalhe. Qual que é a outra? Deixa eu voltar aqui. O Sérgio Ferreira, então, ele comenta com relação ao Buff Light. Qual produto, com qual boina ele pode usar o Buff Light? No caso... O Buff Light está ali, se quiser mostrar. Deixa eu pegar aqui o Buff Light 2. No caso, o Buff Light 2 é Sérgio? Quem perguntou foi o Sérgio. O Sérgio, um dos detalhes, o Buff Light 2 é um produto, vamos dizer, ele não é um produto engessado. O que isso quer dizer? Ele não tem, vamos dizer, como você... Ele só faz corte, ele só faz refino, ele só faz lustro, mediante a situação sua, a necessidade sua, o produto se torna eficiente para resolver aquele problema. Se você usar ele com uma boina de corte, por exemplo, se você usar ele com uma boina de corte branca, amarela ou até mesmo a própria boina roxa, que é uma boina de corte, ele vai cortar, ele vai ter o poder de cortar marcas de lixa 1500, ele vai ter um poder de corte. Mas o grande detalhe do Buff Light, que o pessoal usa muito ele, é na parte de refino. Quando se entra com um processo de corte agressivo, com o próprio True Grid, o Super Dutch da Malco, depois você usa para se tirar essas marcas, da boina mais agressiva e dos produtos mais agressivos. O mais interessante seria a boina amarela, e a boina branca, usando ele como refino para resolver o problema de tirar essas marcas do corte, essas marcas que foi deixado pela boina de lã pelos produtos mais agressivos. Então seria esse o detalhe. Pode ser, é indicado para se usar com a boina amarela e com a boina branca, mas como eu comentei, ele pode ser usado no processo de corte como um corte fino também, e o refino agressivo com a boina agressiva e o refino fino com a boina fina, que seria no caso de refino a boina branca. Então esse é o detalhe. Um dos grandes, vamos dizer, dificuldade, não sei se nem seria essa dificuldade às vezes, mas para passar para todos os nossos clientes, que às vezes vem de um sistema de polimento, vem aprendeu de uma maneira com receitas prontas, e os nossos produtos não têm isso. Por isso que você fala produtos profissionais para profissionais. Mediante a necessidade, aquilo que aparecer, o produto são dinâmicos, dá para você fazer corte, dá para você fazer refino, até lustro com os nossos produtos de corte você consegue resolver problemas. Então, aquilo que aparecer de dificuldade no dia a dia do trabalho de vocês, os produtos da Malco, junto com as boinas Ley-Country, você consegue resolver todos os problemas. Esse é o grande detalhe. Luciane. Vamos lá então, mais gente conosco. Rafael, boa noite, ele é de Cascavel. Ô Rafael, boa noite, nosso vizinho aqui. O Danilo de Barros, boa noite, uma dúvida. Qual a diferença entre as boinas flat para as híbridas? Outra pergunta, vamos lá. Sérgio, ele é de Loanda, Paraná, Negão Polimentos. Parabéns pelos produtos, são tops. Ganharam clientes de muitos que vão migrar para a Malco. Ô Sérgio, muito obrigada, viu? Obrigada por estar conosco e obrigada pelas palavras de incentivo. Na verdade, nós sabemos, nós temos um Brasil inteiro, né, Joel, para conquistar. E é com comentários como o seu que a gente vai abastecendo, né, com os nossos trabalhos também aqui no Facebook, nas lojas com os clientes, né? E enfim, é isso aí. Vamos lá? O Lindão Estética está conosco, bom dia. Edson Penin, bom dia, é boa noite. É ao vivo, gente. O Edson Penin, boa noite. O Japonegro, ô Japonegro, prazer, viu? Estivemos conversando essa semana. O Master Clean está conosco, boa noite.
O Japonegro, Joel, me indique a boina mais agressiva que a Lake Country tem para usar na rotativa e na rota orbital. O Adilson tem mais uma pergunta. As boinas podem ser usadas tanto nas rotativas como nas orbitais? O Felipe Andião, boa noite, Joel. Ô Felipe, obrigada aí por estar conosco, viu? Ele vai testar ali nos barcos as boinas. E o Henrique Queijo está conosco. Boa noite, Henrique. É um prazer ter você com a gente, viu? Então vamos lá, tem as perguntas da diferença da flat para híbrida, com relação, deixa eu ver mais o que, se elas são para politriz orbital e rotativa. Eu lembrei agora da pergunta do japonês, qual a boina mais agressiva da Lake Country? Seria a boina amarela, seria a boina mais agressiva. Dentro dessa lista, né? Dentro dessa lista das de espumas, que a gente tem a boina roxa de lã com espuma, mas de espumas normais seria a boina amarela, seria a mais agressiva. Sobre a boina flat e a boina híbrida, as boinas híbridas, no caso, essa boina a gente está trazendo, as boinas híbridas, seria a qualidade da espuma. Vou falar em palavras simples, depois a gente vai fazer uma live especial sobre as boinas híbridas, né? Quando elas estão chegando, já estão a caminho, né? A importação dessas boinas. Então, seria a qualidade da espuma, o sistema de projeção da espuma, que é feita a espuma. Esse é o grande detalhe. A tecnologia da espuma seria o grande diferencial. A gente vai fazer para não, digamos assim, para vocês verem depois separadamente qual seria, mas seria isso basicamente. O tipo da espuma que é feita a boina. Então, e sobre usar na politriz rotativa e rotorbital, ela pode ser, essas boinas flat pode ser usada na politriz rotativa quanto na politriz rotorbital. Elas são feitas para todo tipo, para todos os tipos de boina, quer dizer, de politriz, né? Elas são feitas para todo tipo de politriz. Esse é o detalhe. Independente essas boinas flat, independente do tipo da politriz que você tiver lá, elas são projetadas e feitas para qualquer tipo de politriz para você usar sem problema nenhum. E como eu comentei com vocês, com a qualidade do velcro, com a qualidade da espuma, tem esse detalhe dos cantos arredondados para não ter problema. Então, vamos dizer, você não vai ter dificuldade, mas eu tenho politriz rotativa, rotorbital, preciso comprar uma boina para cada tipo de politriz. Não, essa boina ela vai para qualquer tipo de politriz que você tiver lá. Luciane. Na verdade, é importante a gente comentar, né? Essas boinas, hoje é o dia, né? Essas boinas estão conosco aí desde o início da importação. São as nossas boinas tradicionais, né, Joel? E até hoje são as mais vendidas, né? Alguns clientes realmente preferem ela porque ela se adapta melhor, né, ao estilo de polimento e a nossa boina tradicional. Então, essa versatilidade que ela tem realmente de você poder começar um trabalho, né, num corte agressivo, até a aplicação e remoção de cera, né, com diversas politrizes, é o que chama a atenção dos profissionais para ter sempre essas boinas no seu portfólio de produtos, né? Você mesmo comentou, já falamos sobre as de dupla densidade, flat e CCS, já falamos sobre as boinas HD. Então são tecnologias diferentes, né? Que cada profissional se adapta com um tipo de boina, mas as tradicionais, me corrijam, sempre elas são bem vistas, bem queridas pelos profissionais por essa versatilidade. Vamos lá, o Henrique Queijo fala que a boina flat foi a única que não deu trabalho nas politrizes roto de 21 milímetros. Um comentário do Henrique. O Henrique é nosso parceiro aí, sempre está conosco nos trabalhos. É um prazer ter você conosco aí comentando. E é isso aí, o Felipe Indião falou que vai testar nos barcos. E é isso aí, Joel, tem mais algum comentário sobre as boinas para a gente passar pro pessoal? Esse detalhe das boinas não dá trabalho em certas politrizes, né, da órbita 21, politriz rotorbital. Bem interessante pela qualidade do velcro e da própria espuma, porque uma das coisas que acontece quando começou as politrizes rotorbital no mercado, se usava praticamente vários tipos de marca, de boina e assim por diante, mas nós sabemos, né, pelos clientes, nós somos uma das únicas que suportam esse calor da politriz rotorbital e assim por diante, e não vai ter problema, realmente a boina da Lake Country, a flat tradicional, ela realmente consegue
suprir a necessidade do polidor sem aquele detalhe de estar perdendo a boina muito rápido, porque às vezes acontece que as boinas flat tradicional, na Politriz Dual Action, ela acaba aquecendo, e se ela não tiver uma boa qualidade, se a boina não tiver uma boa qualidade, automaticamente ela vai descolar, vai acontecer alguma coisa. E essa boina suporta, vamos dizer, esse calor, então não vai ter problema. E daí, entrando nesse detalhe, se ela consegue suportar tudo isso, vai ter maior durabilidade. E tendo maior durabilidade, o custo-benefício dela realmente que faz a diferença. Ah, mas essa boina é muito cara. Não, essa boina não é cara. Se vocês for fazer uma pesquisa no mercado em relação à qualidade da boina, em comparação do que tudo que existe, a gente pode garantir para vocês pela durabilidade da boina. Até alguns clientes nossos, se tiver por aí, pode até comentar com a gente. A durabilidade da boina realmente é muito grande. Ela vai acabar durando muito mais do que às vezes se imagina. Ah, tem cliente, às vezes até fizeram essa pergunta: ah, mas eu tô com essa boina há 1 ano, eu preciso trocar quando? A gente sempre faz o comentário, às vezes ela acaba perdendo a rigidez dela e é interessante você trocar. Tem clientes que falam: ah, eu comecei com ela bem rígida, hoje ela está macia, eu acabo usando ela até para outra função, pela durabilidade dessa boina. E como comentou, a própria versatilidade da boina é que vai fazer a diferença. Então, qualidade realmente aliado a custo-benefício, é aquele ponto que a gente sempre toca: mexeu no bolso do polidor, realmente faz a diferença. Ele fez um investimento e vai saber que vai ter um retorno garantido, porque não vai a boina se estragar rapidamente. Luciane. Vamos lá, o Henrique ele fez um comentário muito interessante. Obrigada, Henrique. Ajuda a lembrar a gente também de alguns tópicos, né? Ele comenta assim: a boina vermelha dá para usar como removedor de chuva ácida na rota orbital, facilita bem. Na verdade tem esses detalhes, né? Além do polimento, o uso das boinas. O Thiago Pereira ele pergunta sobre o tempo das boinas, né? As boinas flash pode ser usada em mais de um serviço, na verdade você já comentou, né? Com relação à durabilidade. O Vitor Flávio ele comenta assim: boa noite. Existe algum canal direto para compra dos produtos? Vitor, nós temos um site que é www.lojapersonale.com.br, tá? Esse site é o site dos lojistas, então é um canal de compra que nós criamos para revendas, tá? Lá nós atendemos todos os nossos clientes revendedores, e se você for um revendedor, você pode se cadastrar lá, que nós iremos passar para o nosso setor para poder te atender, tá bom? Então, o nosso canal de vendas é justamente para revendedores. Então, por exemplo, se você entrar agora no www.lojapersonale.com.br, você não verá preços, né? Porque tem a questão de impostos de cada estado, então tudo isso esse sistema consegue calcular, mas assim que o seu cadastro for liberado, você terá acesso a todos os produtos Amalco, a todos os produtos Lake Country, enfim, todas as marcas que a Personale Importes distribui para o Brasil, tá bom? O Lindão Estética comenta sobre a durabilidade das boinas, que elas são excelentes e realmente duram muito, né? Então, para nós fecharmos, vamos comentar também sobre esses outros usos, outro uso das boinas, né? Que pode ser usado no vidro, enfim, temos aí várias superfícies que dá para aplicar essas boinas também, né, Joel? As boinas são muito eficientes, né? Esse detalhe da eficiência das boinas realmente se descobre no dia a dia, no uso. O polidor, tendo a boina de espuma lá, ele vai ver que a boina suporta várias situações, aquilo que aparecer na estética, na lavação, assim por diante, ela vai suportar. E como houve o comentário, até achei interessante, pode-se usar em mais de a durabilidade dessa boina, vamos dizer, o custo-benefício dessa boina, vamos dizer, é incomparável com o que existe no mercado. Vocês podem ter certeza disso, que a partir do momento que vocês adquirirem uma boina Lake Country, vocês vão ter ela por muito tempo. Como alguns clientes já acabaram comentando, falou: eu estou com a boina há muitos anos aqui, né? Acaba passando muito tempo com a boina, sem precisar estar trocando ela. Então a durabilidade, a qualidade da boina vai fazer... Tem que falar do melhor custo-benefício. O menor custo-benefício que existe. Então, vamos dizer, não tem como a gente pular essa parte. Realmente vai fazer a diferença e vai tocar no bolso do polidor, que realmente vai fazer a diferença. Luciane. É isso aí. Então, o Cerelli está conosco aqui, proprietário da Personale Importes. Na verdade, acompanhando os nossos trabalhos, né? Na verdade, muitas pessoas não o conhecem, mas ele
ele está conosco aí, observando tudo que nós fazemos, né? Sim. E, senhor Hélio, quiser dar da parte técnica, assim, vocês já ouviram bastante. Acontece que, quando você fala em produto, você fala em dinheiro. E nós temos a sorte de estar oferecendo para vocês 2 produtos que são de melhor qualidade com o melhor custo-benefício. Tá? Que nem o Joel falou, a durabilidade do produto. Aí você fala assim, não, mas uma boina da Malco está R$40, eu tenho aqui por 38. Se você vê o custo-benefício, ela fica 50% mais barata. O produto da Malco é um produto super concentrado. Então, se o Henrique Queijo, que trabalhou conosco, ainda nos participa do nosso trabalho, ele sabe muito bem que o produto Malco é um produto que rende. E, então, com isso, não mexe muito no bolso de quem usa o produto. E também quero aproveitar e convidar as pessoas que querem revender esse produto, entendeu? Para vir até nós, mandar cadastro, revendedores no Brasil afora, que nós estamos aí com uma disposição incrível de contratar novos vendedores. Sabemos que no Brasil existem regiões que ainda não tem Malco, entendeu? E nós queremos também arrumar novos distribuidores no Brasil. Com isso estamos aí atentos, da Roberta, Luciano e Joel, tá bom? Muito obrigado. O grande objetivo, como o seu Hélio comentou, é expandir a marca para que todos vocês, todos os nossos clientes tenham acesso a ela. E às vezes essa preocupação dele, essa grande preocupação dele, mas tem alguma região que não tem, o pessoal precisava ter Malco, precisava conhecer, precisava testar para ver o quanto é bom o Malco, o quanto é lucrativo, o quanto o custo-benefício é interessante. Então, vamos dizer, essa preocupação do nosso diretor nunca acaba, em que todos, vamos dizer, o Brasil todo tem acesso aos produtos da Malco e da própria Lei Country. Eu vou agradecer vocês por mais essa transmissão, né? Esperamos vocês na próxima. Luciane também vai se despedir. É isso aí, como sempre, gente. É um prazer ter vocês com a gente, né? Se tiver dúvidas, comentem, nos chamem em inbox, nos liguem, nos chamem no WhatsApp, tá bom? Que nós estaremos à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. E como sempre, se tiverem alguma sugestão sobre novos assuntos, né? Estamos também dispostos a atendê-los com isso, tá bom? Gente, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? E até terça-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.